Fala galera ligada no canal Quimicamente. Hoje nós vamos falar sobre polaridade. O conceito básico, os conceitos básicos para entender polaridade são a diferença de eletronegatividade e o vetor momento de dipolo. Eletronegatividade é a tendência que um átomo tem em atrair os elétrons para perto dele quando ele estiver numa ligação química. A gente vê por essa escala que o flúor é o elemento mais eletronegativo, enquanto o hidrogênio é o menos eletronegativo. A gente pode pensar nisso dessa forma. Fui ontem no Clube Brasil e saí correndo para o hospital. Dessa forma, a gente consegue ter uma noção de, quando formarmos ligações químicas, quem vai puxar mais esse elétron, ou seja, de modo a polarizar a ligação. A questão é a seguinte, mas o que é um polo? Moléculas polares são aquelas que têm polos. Apolares elas não têm. Mas o que é um polo? Para entender isso, a gente pode pensar numa pilha. Você já deve ter reparado que numa pilha tem um sinalzinho de mais e um de menos, em pontos opostos da pilha. Esses sinaizinhos são os polos da pilha, uma região positiva e uma região negativa. Moléculas polares são aquelas que possuem essas regiões, positivas e negativas. As apolares não possuem. Por que as polares têm essa região? Por conta da diferença de eletronegatividade. Vamos dar uma olhada, por exemplo, na molécula de HCl. Então, o H e o Cl formam uma ligação covalente. Aqui vale um aviso. Se você não lembra por que o H e o Cl formam uma ligação covalente ou como que as ligações covalentes se formam, eu vou deixar no card aqui em cima um link para a nossa aula sobre ligações covalentes. Tudo bem? Vale a pena também dar uma olhadinha, eu vou deixar no card e na descrição do vídeo, a nossa aula sobre distribuição eletrônica, aquele tal de diagrama de Linus Pauling, lembra? Bom, formada a ligação, formada a molécula de HCl, a gente pensa, quem puxa mais os elétrons, ou seja, qual é o elemento mais eletronegativo? Dando uma olhada na nossa escala, a gente vê que o cloro é o mais eletronegativo. Isso quer dizer que ele puxa mais os elétrons. Pessoal, os elétrons são partículas negativas. Puxar mais as partículas negativas para perto de si torna essa região mais negativa. Por consequência, vai faltar elétrons perto do hidrogênio, tornando essa região mais positiva. Quer dizer que quando o HCl se forma, existe uma região negativa, que é em torno do cloro, porque tem excesso de elétrons ali, e uma região positiva, onde faltam elétrons comparativamente, que é a região do hidrogênio. Por que mesmo? Por causa da diferença de eletronegatividade. Essa região negativa no cloro e positiva no hidrogênio se chamam polos. Por isso que o HCl é chamado de molécula polar. Beleza? Como é que funciona então se eu pensar o seguinte? Quer dizer então que toda molécula onde houver diferença de eletronegatividade é polar? Não! Sempre que você tiver moléculas onde não haja diferença de eletronegatividade, H2, Cl2, S8, P4, todas elas são apolares. Não tem como um elemento puxar mais que o outro se é o mesmo elemento. Agora, cuidado, pode haver moléculas apolares onde haja diferença de eletronegatividade. Complicou? Vamos dar uma olhadinha agora. Por exemplo, o CO2. Existe uma diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o carbono. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. O oxigênio puxa mais os elétrons da ligação do que o carbono. Porém, uma vez que a geometria do gás carbônico, do CO2, é linear, dá uma olhada na nossa aula de geometria molecular, estou deixando aqui no card, estou deixando aqui na descrição do vídeo, vale a pena. Uma vez que o CO2 é uma molécula linear, pensa o seguinte, o oxigênio vai puxar mais os elétrons da ligação com o carbono porque é mais eletronegativo. Só que o oxigênio do outro lado vai puxar com a mesma força. É tipo um cabo de guerra, só que dos dois lados da corda tem pessoas ou grupos de pessoas com a mesma força. Dessa forma, você tem, apesar de ter uma diferença na eletronegatividade, você não tem um puxão final, resultante. Esse puxão que a gente está falando aqui é o chamado vetor momento de dipolo.
E a soma desses vetores é chamado de vetor momento de dipolo resultante. Se ele der zero, que é o que acontece com o CO2, a molécula é apolar. Se ele der diferente de zero, a molécula é polar, como deu lá no HCl. Por que que no CO2 então ela é apolar? Porque o momento de dipolo resultante é zero, porque apesar de você ter elementos que puxam mais o elétron do que o outro, eles o fazem em direções opostas, mas com a mesma magnitude, com a mesma força. Isso se cancela, tudo bem? Isso acontece também em moléculas como BF3, o CH4, o metano, o SF6. Repara, essas moléculas têm momentos de dipolo que se anulam, embora haja diferença de eletronegatividade. Beleza? Pessoal, é isso então. Lembre-se, a aula ela só termina depois que você faz o exercício. Então, vamos lá dar uma olhadinha? Vamos tentar fazer um exercício? Valeu, eu já volto. De volta, conseguiu fazer? Espero que sim. Qualquer coisa, deixa uma dúvida aqui nos comentários, tudo bem? E a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado. Gostou da aula? Te ajudou? Então, por favor, deixa um like aqui, compartilha esse link do vídeo com mais pessoas, tudo bem? E se inscreve no canal para dar uma força. Muito obrigado. Valeu!